A temporada de balanços do segundo trimestre segue forte e várias empresas soltaram bons resultados ao longo dessa semana. No vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre 3 empresas que soltaram seus resultados. Uma delas é o Bradesco, que foi um resultado bem interessante. A outra é a Tenda, que teve coisas positivas e negativas. E a Porto Seguro, que também eu achei aí um resultado um pouco misto. Meu nome é Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. E vamos lá para o nosso vídeo, então, falar um pouquinho sobre os resultados das empresas. Começando pelo Bradesco, eu achei o resultado do Bradesco bom. Quando a gente compara principalmente com o Santander, que soltou o resultado na semana anterior, eu achei que algumas linhas ali vieram melhor do que o Santander. Não à toa, até o Santander é a ação que mais sofre ao longo desse último ano. Então vamos dar uma olhada aqui, né, o que o Bradesco apresentou nos seus resultados. Bom, começando, o que eu achei de positivo, o que eu achei de negativo. Primeiro, na parte positiva, a margem financeira com clientes. A gente teve aí uma margem financeira com clientes com uma considerável alta. Obviamente, como já era esperado, a PDD, né, a provisão para devedores duvidosos, teve uma considerável alta. Isso aí não tinha, acho que ninguém do mercado estava com muita dúvida. Mas para mim, a elevação da PDD foi em linha do que eu esperava e acho que também o que o mercado esperava. O destaque negativo fica para a margem com o mercado, que foi um resultado negativo aí de 580 milhões. Ainda assim, consideravelmente melhor do que o Santander reportou. Só para vocês entenderem, a margem com o mercado é o resultado da tesouraria do banco. E o que acontece é que muitas vezes os bancos, em especial quando a gente tem a abertura, a gente chama de abertura da curva de juros, é quando os títulos de juros de longo prazo acabam tendo uma elevação na sua taxa, bancos, em geral, acabam sofrendo com a chamada marcação a mercado. Então, a gente viu o Santander sofrendo bastante, o Bradesco também teve aí um resultado negativo. Quando a gente compara com o ano passado, o resultado do ano passado havia sido um resultado bem positivo e esse ano foi um prejuízo na margem com o mercado. Na parte aí de seguros, para mim, sem dúvida, foi a grande estrela desse segundo trimestre, principalmente quando a gente compara com relação ao ano passado. Vai falar um pouquinho mais à frente sobre o resultado de seguros. Mas assim, então aqui no segundo trimestre a gente pode perceber que do resultado 75% veio do segmento financeiro, 25% do segmento de seguros. Comparado com o ano passado, que o segmento de seguros tinha representado só 10% do lucro. No ROI trimestral, que essa é uma das métricas que a gente mais olha quando a gente vai comparar bancos, a gente teve aí uma elevação do ROI trimestral de 17,6% do ano passado para algo como 18,1%, mostrando que o banco tem conseguido melhorar os seus níveis de rentabilidade, mesmo com um cenário aí de elevação de inadimplência. Então, assim, para mim, como eu comentei, foi um resultado bom. Eu gostei do resultado do Bradesco, melhor do que o resultado do Santander. Olhando um pouco, então, como é que foi a evolução do lucro em relação ao ano passado, então, o que ele faz aqui? Ele pega o lucro líquido do ano passado e mostra o que contribuiu positivamente e negativamente. A primeira linha aí foi a margem com clientes, que adicionou algo como 3,5 bilhões ao resultado. A margem com o mercado, 2,8 bilhões negativo, isso porque no ano passado eles tinham um resultado positivo, este ano foi um prejuízo. A PDD expandida, que como eu comentei, a gente teve aí uma elevação da inadimplência, o que já era bem esperado. E o resultado de seguros, que esse aí foi a grande estrela, porque ano passado a gente teve uma sinistralidade alta, principalmente na Bradesco Saúde, também um nível de Selic baixo que prejudica as empresas seguradoras. Receita de serviços, pequeno crescimento, eu acho que essa também, de longo prazo, é uma linha que a gente tem que ficar de olho. Sabe que tem havido muita concorrência no segmento de bancos digitais. Isso daqui é um dos segmentos, né, é uma das linhas que a gente tem que ficar de olho aí no longo prazo para o banco. Bom, quando a gente compara um pouco com o guidance que o Bradesco tinha soltado no começo do ano, né, a gente tem aí que a carteira de crédito expandida para 2022, a expectativa é um crescimento de 10% a 14%, sendo que no primeiro semestre eles estão acima desse guidance, né, eles estão crescendo aí 17,7%. Margem com clientes também na parte alta do guidance, com 22,7%. Receita de prestação de serviços também estão ali na parte média do guidance, então acho que eles estão bem dentro do guidance nessas diversas linhas. Despesas operacionais, essa é uma despesa que está na parte de cima do guidance também, 4,7%. Provavelmente no segundo semestre, os dissídios, a gente deve ver uma elevação, é onde acontece uma elevação um pouco mais alta das despesas operacionais. A inflação é um ponto que tem pegado bastante, não só para o Bradesco, mas para a economia como um todo. E a resultado de operações de seguros, a expectativa é de uma alta de 18% a 23% no ano. No primeiro semestre já conseguiram uma alta de 50%, lembrando que o primeiro semestre do ano passado foi muito impactado por sinistralidade com a pandemia e também com o resultado de Selic muito baixo.
PDD expandida, o total para o ano, eles esperam entre 17 a 21 bilhões. No primeiro semestre, eles realizaram algo como 10 bi, ou seja, é bem provável que a PDD expandida fique na parte alta do guidance ao longo desse ano. Ainda assim, considerando que a margem com o cliente veio muito forte e a carteira de crédito também tem conseguido crescer, eu ainda considero bem positivo, mesmo se a PDD vier na parte alta do guidance. A segunda empresa que a gente vai falar um pouco é a Tenda. Essa é uma empresa que depois dos resultados subiu aí mais de 30% no dia. É uma empresa que, poxa, uma ação que sobe 30% no dia não é pouca coisa, então a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu. Vale lembrar que no ano a ação ainda cai 62%, então assim, era uma ação que vinha caindo 75%. Essa subida, essa alta de 30%, ainda está longe de zerar, né, toda a queda que essa ação sofreu ao longo do ano. E assim, quando a gente compara com as outras empresas do setor de baixa renda, então a gente tem aqui a Cury em azul e a Direcional em laranja, a gente pode perceber que a Tenda ainda está muito atrás, né? A Cury sobe 40% no ano, a Direcional sobe 12% e a Tenda acumula uma queda de 62%. Olhando um pouco para os resultados, a margem bruta ajustada veio horrível, na casa aí dos 17%. A empresa vem sofrendo ainda com a alta dos custos, então eles fizeram vendas no passado. Acho que aqui é até bom a gente lembrar um pouco que no setor de construção civil, os resultados eles vêm ao longo da construção das unidades. Então, assim, diferente de uma empresa normal, uma empresa de construção ela vende e ela leva ali 1 ano e meio, 2 anos fazendo a construção das suas unidades. E ao longo dessa construção é que ela vai reconhecendo os resultados. Então, se a empresa faz uma venda errada em um trimestre, a venda errada vai perseguir ela aí ao longo de alguns trimestres ainda. Então, a Tenda reportou um prejuízo líquido de 95 milhões de reais, o que faria com que a ação caísse, talvez, mas não foi o que a gente viu. E por quê? Por que a ação não caiu? Bom, primeiro que a empresa conseguiu ter um nível de lançamentos bom no trimestre. E o principal, a gente tem visto aí uma venda saudável ainda, né, a chamada VSO. Assim, a gente tem visto lançamentos bons, a gente tem visto um nível de VSO bom, mas o principal é o que eles reportaram de margens brutas esperadas para as novas unidades que foram vendidas. Então, a empresa estima hoje aí uma margem bruta na casa dos 29% para as unidades que foram vendidas no segundo trimestre. Só que essas unidades elas só vão sendo reconhecidas, né, essa margem bruta só vai sendo reconhecida ao longo da construção. Então, provavelmente nos próximos trimestres, a gente ainda deve ver um prejuízo, né? Uma margem bruta muito fraca, o que deve acarretar ainda em prejuízo no próximo trimestre. Só que o mercado já olha um pouquinho de um prazo um pouco mais de médio e longo prazo. Em especial, é uma ação que caiu demais, então essa ação sofreu bastante. E a gente sabe que, mais do que a empresa reportar um resultado bom ou ruim, é a expectativa que o mercado olha, né? Então, o que o mercado esperava e o que a empresa deve entregar agora. Por conta disso, a gente viu aí a gente viu as ações saltando no dia do resultado. Por último, né, a terceira empresa que aí eu vou dar uma passada é a Porto Seguro. O resultado da Porto Seguro para mim foi bem fraco. A gente viu aí, primeiro, né, quando a gente vê uma empresa que já começa falando muito de receita, é porque o lucro foi fraco. Então, a receita da empresa teve uma alta considerável, a gente teve uma alta de 36%. Quando a gente olha para os segmentos, né, receitas por linha de negócio, a gente vê aí que o segmento de automóveis continua sendo mais forte, né, o segmento da Porto Seguros. A parte de Porto Saúde tem crescido bastante, mas ainda é uma linha de negócio pequena dentro do todo. Mas, obviamente, o segmento de veículos ainda é o maior peso da empresa, com algo como 4,5 bilhões de receita no segundo trimestre. Uma alta de mais de 30% ano contra ano. No entanto, o que acabou pegando demais tem sido a sinistralidade. Então, quando a gente olha aí o ROI da empresa, o ROI ficou em 3,8% contra um ROI de 17% no ano passado. A parte positiva tem sido com relação ao resultado financeiro. Então, o que deve acontecer? Com essa Selic mais alta, as empresas seguradoras tendem a se beneficiar um pouco mais dessa Selic mais alta. Só que a gente vê aí que o resultado operacional da empresa praticamente zerou. E a gente vai olhar um pouquinho o que aconteceu para ter zerado o resultado operacional da empresa. Então, na parte de resultados, né, o que eu achei de positivo? Os prêmios no segmento alto tiveram um grande crescimento, tá? Uma das grandes dúvidas que eu tinha aqui era com relação à capacidade da empresa de aumentar os prêmios no cenário em que tem tido menos vendas de veículos novos.
Assim, em geral, o grosso, né, não o grosso, mas os melhores seguros são para venda são aqueles seguros para veículos novos. Então, como a gente tem tido muitos problemas nas cadeias logísticas, a gente tem tido vendas de veículos novos comprometidas por conta disso, isso aqui seria um potencial ponto negativo para Porto. No entanto, com o aumento dos valores dos veículos usados, a Porto também tem conseguido repassar aí esse aumento para os seus clientes. Tá? A gente deve faltar da audiência aqui gente que está tomando um reajuste absurdo dos seus seguros de veículos. Né? Ainda assim, mesmo com essa alta, a sinistralidade foi muito impactada no segmento de veículos. Na parte de saúde, como eu comentei, eu acho que a empresa tem crescido bem. Apesar disso, a parte de sinistralidade é um ponto de atenção aqui no segmento de saúde. A Porto ela tem uma carteira saudável no segmento de saúde, porque no segmento de saúde eles não carregam aquela carteira de saúde individual, que é a mais problemática. É um ponto que eu acho que vale a pena a gente acompanhar. De novo, ainda é pequeno dentro do todo, mas eles têm crescido num ritmo bom. Bom, pessoal, isso aqui é uma rápida apresentação sobre as empresas que soltaram resultados. Eu quero pedir para vocês também que não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem aqui no canal, de ativar o sininho e comentar se vocês têm alguma dessas empresas, o que vocês acharam. Eu devo soltar um vídeo mais abrangente sobre os resultados de Bradesco ao longo dessa semana. Eu acho que esse é um resultado bem relevante aí para a carteira de muita gente, então fiquem atentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!